Boa tarde a todos, com muito prazer. Eu vou dar início aqui aos trabalhos da mesa Revisão ou Revogação da Reforma Trabalhista, com grandes nomes da Advocacia Nacional. Naide Marinho da Costa, advogada, ex-advogada do Departamento Jurídico do Sintel, e é membra da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD. Temos também, compondo a nossa mesa, o Dr. Marcos Chirabi, também advogado, ainda advogado, né, não é ex, membro da equipe jurídica do Sintel Rio e também diretor do Movimento da Advocacia Trabalhista Independente, o MAT. Temos aqui também a doutora Mônica Alexandre, uma advogada grande parceira do Sintel Rio, conselheira da entidade, também como membra da Comissão Nacional de Direito Social da OAB Federal, entre outras. Oi? Tá errado? Então, tá bom, tá valendo? Então tá bom. O importante é membro da advocacia efetiva, da advocacia democrática, cidadã, tá aqui na melhor das posições. Temos também aqui o Dr. Márcio Lopes Cordeiro, que é presidente da Comissão Especial de Direito Sindical da OAB Rio. Então, vamos agora dar o início à nossa conversa com a doutora Naide. Naide, por favor, você tem 10 minutos. Vou usar menos, porque quem sou eu para competir com esses trabalhistas aqui, né? Tudo de peso aí. Nossa. Naide vai usar menos. Gente, boa tarde a todos e a todas. Quero inicialmente parabenizar o Sintel pela iniciativa e pedir desculpas pela falha do não vermelho, viu? Tá realmente, isso foi um furo, mas enfim. Parabenizar também pelo equilíbrio de gênero, né? Muito bem pensado, isso é importante, né? Apesar nós estamos em maioria agora, porque a mediadora é uma mulher, mas isso é muito importante. Saudar os meus colegas. Quanto tempo que eu não vi os meus colegas e nunca estive numa mesa porque eu sou advogada civil, não sou advogada trabalhista. Mas, enfim, agradecer pelo convite, um convite à minha grande amiga Grazi, grande advogada trabalhista da casa, né? Bom, enfim, e vamos lá, eu vou fazer uma fala sobre a minha associação e vou desdobrar um pouquinho, só um minutinho, gente. Porque os técnicos aqui, como eu já falei, são eles, né? Eu vou aprender. Bom, eu sou Naide, como a Grazi já avisou, sou Naide Marinho, sou membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, uma associação que foi fundada em 2008 por uma frente de juristas que denunciaram, 2 anos antes, o golpe perpetrado contra a presidenta Dilma. E também, claro, se colocaram em defesa da democracia. Esse golpe, vocês todos sabem, mas não custa a gente repisar, que uma das consequências foi o ataque aos direitos sociais e a promulgação da reforma trabalhista feita pelo golpista Michel Temer, aquele que nós nunca vamos esquecer na vida, né? A ABJD, nós entendemos que esse debate é um debate importante porque ele vai se desdobrar e tem que se desdobrar na eleição, caso Lula venha a ser eleito. Gente, eu falo caso venha a ser eleito porque eu vejo que todo mundo fala que já está eleito. Eu sou daquela que só digo que foi eleito quando cai a última urna e é decretado, eu sou dessa assim. E a gente entende que na Espanha, por exemplo, a gente viu, não sei se vocês acompanharam, a Espanha passou pelo mesmo processo, né? Passou pelo mesmo processo
E a classe trabalhadora saiu vencedora, porque a reforma foi consolidada. Eu estive com a ministra, a Yolanda Dias, aliás, uma figura sensacional, e ela nos contou como é que foi todo o trâmite da negociação. Não foi fácil, levou 9 meses, e foi difícil para ela, na qualidade de mulher. No início, a misoginia foi muito grande, mas depois ficou tudo bem. Mas as forças contrárias à reforma foi muito grande. Mas, enfim, deu tudo certo. Aqui no Brasil, eu tenho uma grande preocupação, porque nós temos um país completamente diferente da Espanha. Nós temos esse Congresso, que é um pântano, e se o Lula for eleito, ele vai precisar dele. E temos uma elite predadora, estupidamente predadora. Então, a história da reforma da trabalhista aqui vai ser necessária, mas o enfrentamento vai ser muito complicado. E aí existe um desdobramento dessa questão, da gente, nunca é demais falar, que a eleição do Lula, para nós, é fundamental, mas eleger candidatos ao Congresso Federal é importantíssimo, porque senão o Lula não tem sustentação. Ele não vai conseguir minimamente fazer a mínima reforma que seja necessária para mudar o país. Então, assim, eu fico conversando com meus colegas sobre isso, que a eleição do Lula é muito importante, mas Lula sozinho não vai fazer quase nada, ainda mais com o Bolsonaro saindo do poder e cheio o Brasil completamente estraçalhado. Então é isso, eu acho que a gente tem que ter isso na mente, eleger o maior número de candidatos a federal comprometido com a mudança do Brasil, faz de nós um militante 24 horas por dia. Então, gente, era isso. Eu quero agradecer mais uma vez. Vou passar a bola agora para os técnicos, né, porque são os meus colegas, para a gente aprender. E estamos juntos. Vamos passar, então, a fala para o doutor Márcio Cordeiro. Tem como você passar o microfone? Antes de, só um minutinho, quero saudar aqui o nosso diretor do jurídico, Sérgio Lima. Também a Aline Cardoso. Uma advogada que não compõe mais hoje a equipe do departamento jurídico, mas tem uma importante história aqui na sua atuação em prol da categoria de telecomunicações e também em defesa da entidade e também do Estado Democrático de Direito, por intermédio do MAT, que ela também é membra, diretora, né? Doutora Carla, advogada aqui do Sintel, minha parceira atual. Doutor Iago, doutora Bruna, nossos braços direitos no departamento jurídico. Então, quero aproveitar aqui e saudar a todos, mas, em especial, essas pessoas que têm sido muito importantes no resgate de dignidade da categoria de telecomunicações. Então, passar agora, por favor, Márcio. Boa tarde a todas e todos. Agradecer ao Sintel o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Já participei de um evento da CUT uma vez aqui no Sintel. Fico muito feliz de poder participar aqui com vocês, tá? Saudar todos esses amigos, né? A gente já se conhece há tanto tempo, né? E já teve a oportunidade de dividir mesas. Então, é muito bom estar com vocês mais uma vez. Vamos falar um pouquinho sobre o mundo do trabalho que vivemos hoje, né? Principalmente no pós-reforma, a gente chega a 5 anos, né, da reforma trabalhista, o debate que está correndo na sociedade, né, revogação. Eu participo desse movimento de revogação, apoio a revogação da reforma trabalhista, mas a gente sabe que é muito complexo, né? Mas a gente não pode esquecer, e aí antes de falar assim, da reforma trabalhista e do que não deu certo dentro da reforma trabalhista, a gente não pode esquecer que há bastante tempo
o capital vem de todas as formas segregando os trabalhadores dentro do ambiente de trabalho. Eu lembro, nos anos 90, nós, advogados trabalhistas, colocávamos nos processos, né, que implementação de programa de meta gerava direito a dano moral. Por quê? Porque o programa de metas, cobrança de resultados, atingia diretamente o trabalhador e a sua individualidade. Naquele momento, e aí eu me recordo aí nos anos 90, quando comecei a advogar, naquele momento eu percebi assim, primeiro movimento para dividir os trabalhadores. Porque dentro de um programa de metas individual, se eu atingir a meta, eu vou ter uma bonificação. Se a Mônica não atingir essa meta, porque eu consegui um melhor resultado, um melhor desempenho, bom para o Márcio, péssimo para a Mônica. Sim. Ótimo para o Márcio, ganhei mais. E assim, dividiu a classe trabalhadora na questão das pautas coletivas. Quando começaram a surgir as decisões, não dá dano moral. Aí eu lembro na época, gente, isso aí vai num crescente, né? Os programas de meta hoje, eles estão institucionalizados em todas as empresas, os salários rebaixados e os trabalhadores hoje ganham por produtividade. É essa a nossa realidade. Ganhar por produtividade, por que eu vou querer a Mônica trabalhando bem? Não. Se a Mônica se machucar no ambiente de trabalho, melhor para mim. Eu vou pegar os clientes dela. Eu vou ganhar a minha bonificação, vou estar bem colocado e problema da Mônica. Acabou, a meritocracia acabou com a solidariedade entre a classe trabalhadora no ambiente de trabalho. E, infelizmente, os programas de meta, o rebaixamento, o que deveria ser uma luta pelos salários dignos, né, isso não acontece mais entre os trabalhadores. Eu quero ganhar mais, achando que as migalhas dos programas de meta, que na verdade eram os salários de antigamente, valem a pena. Então, esse é um problema seríssimo que a gente tem dentro do ambiente de trabalho, né? Eu lembro que uma vez conversando com o professor Afonso está ali, saudar o professor Afonso, conversando lá no Sindicato dos Professores, né, eu falei que os sindicatos eles não têm só que congregar. Hoje, o sindicato tem que acolher o trabalhador. Não é só congregamos os trabalhadores, não. É um pouco além. Eu tenho que acolher os trabalhadores. É um trabalho de acolhimento, porque muito trabalhador hoje não se sente mais trabalhador. As nomenclaturas, o capital impôs nomenclaturas e os trabalhadores acreditam, eles não são mais trabalhadores, eles são colaboradores, empreendedores, são PJs, que são, na ilusão deles, muito melhor do que trabalhador, né? Então, essa é a triste realidade que a gente enxerga dentro do ambiente de trabalho. Repito, a meritocracia acabou com a solidariedade. O trabalhador não abraça mais o seu colega, não tem mais o interesse de ir para uma assembleia. Por quê? Porque o ganho de uma database, muitas vezes, é inferior ao que ele individualmente pode ganhar num programa de meta. Para que eu vou me desgastar indo para uma assembleia, se no final do ano, num programa de metas, eu posso ganhar em valores absolutos mais do que o reajuste que eu vou ter de database. Então, esse é o grande desafio que o movimento sindical tem, né? Não só congregar, é necessário acolher. A gente não pode ter o fracionamento como enxergamos nos dias atuais, né? Hoje, os trabalhadores dentro de uma mesma... imaginemos que aqui fosse um espaço, né, de uma determinada empresa. Eu teria aqui PJs, seletistas, terceirizados e empregados sem carteira assinada.
Vamos lutar por um reajuste salarial? Não, eu sou PJ, eu não tenho reajuste salarial. Eu sou terceirizado, eu não tenho a mesma database que você. Infelizmente é assim que funciona, então não se congrega esses trabalhadores. Lembro que aqui, quando eu estive num evento da CUT, eu falei, nós, advogados de sindicato, nós devemos expandir as convenções coletivas para além dos seletistas. É necessário congregar todos aqueles que estão dentro de uma determinada categoria ou dentro de uma empresa, né? Então, esse é o grande problema que nós enxergamos nos dias atuais e que de 2016 para cá, e aí entrando na reforma trabalhista, se acentuou. Por quê? Porque relações que eram declaradas fraudulentas pelo judiciário, como é o caso da pejotização, ela está naturalizada. Hoje, o trabalhador se sente um PJ. Por que ele vai pedir o vínculo? Ele é PJ. Naturalizou. Né? A reforma trabalhista, o Supremo naturalizou a terceirização. E o trabalhador não divide o mesmo espaço de trabalho com um empregado da empresa. Então, a reforma trabalhista, ela segregou mais ainda a classe trabalhadora. Isso foi um problema muito grande enfrentado, né? Outro ponto, tirando aí a questão o primeiro ponto que se debateu, principalmente nos sindicatos, foi a questão do financiamento sindical, né? Tirou-se uma das pernas do sindicato. E um ano e meio, 2 anos de debate, convenção coletiva deve valer para toda a categoria, só para associado. Por quê? Porque é o associado que contribui, né? Naquele momento eu fiquei muito preocupado nesses debates. Gente, se o sindicato optar por uma linha de congregar apenas os associados, vai reduzir mais ainda a sua representação, né? Eu vou ter um espaço, um vácuo, porque aquele que não é sindicalizado não vai ter benefício de convenção coletiva e vai estar jogado aí. Para quê? Para ser acolhido por quem? Pela empresa, porque aí a empresa vai fazer questão de acolher esses trabalhadores e oferecer mais migalhas para eles, porque eles estão sozinhos, sem nenhum tipo de representação. Então, eu lembro, foi um ano e meio de debate a respeito dessa questão, né? Melhor alternativa, no meu entendimento, para a questão do financiamento sindical é convenção coletiva com cláusula de desconto sem direito à oposição. O benefício vale para todo mundo, e ninguém pode se opor ao desconto da contribuição assistencial, né? Vale para todo mundo e o desconto tem que ser para todos os trabalhadores, né? Homologação no sindicato. Com certeza, todos os sindicatos, né, sentiram na pele o afastamento do trabalhador de dentro das suas entidades, né? O trabalhador não participa, não vem mais ao sindicato, as verbas não são quitadas de forma correta. O que a gente tem visto no judiciário? O trabalhador que assina termo de rescisão e não recebe. O retrocesso é tamanho, né? Eu lembro quando começava a advogar, os sindicatos não aceitavam pagamento em cheque, porque o trabalhador devolvia do lado de fora o cheque, né? É o mesmo cenário de 1980, de 1990. O trabalhador, ele assina o termo de rescisão para poder sacar o seu fundo de garantia, ou receber o seu seguro-desemprego, e não recebe. E quantas ações trabalhistas tramitam com esse objeto nos dias atuais, né? A ausência de homologação nos sindicatos tem sido um problema seríssimo para todos os trabalhadores. E eu vou encerrar com o último ponto, e aí Mônica e Marcos continuam com outros pontos da reforma, tá? Uma das questões que não está ligada diretamente à reforma trabalhista, mas que a reforma trabalhista acentuou, tá? É o banco de horas, né? Banco de horas, eu entendo assim como de uma agressão enorme com o trabalhador. Por quê? Porque ele vende a força física dele mediante salário. Agora não é mais salário. Agora são horas depois para ele descansar, né? Então, quando surgiu o Instituto do Banco de Horas, eu falei, gente, isso é um absurdo, né?
mas vai por acordo coletivo, a categoria vai decidir, né? Depois, banco de horas semestral mediante acordo individual. Que resistência tem o trabalhador para se opor a uma determinação do empregador? Hoje você hoje você trabalha até mais tarde, daqui a uma semana você folga na terça-feira. Hoje você trabalha no domingo, na outra semana você folga na quarta-feira. Vida social, vida familiar, não existe. Todos nós que andamos nos finais de semana sem trabalhar na rua, a quantidade de trabalhador prestando serviços sábado e domingo, que privados do seu convívio familiar, é uma enormidade. E naturalizou. Eu lembro quando pequeno, o funcionamento de comércio no final de semana era muito reduzido. Hoje é o natural. E esses trabalhadores estão privados do convívio familiar, né? Então, o banco de horas, a reforma trabalhista acentuou a questão do banco de horas com a negociação individual entre trabalhador e empregador, né? Mas, no meu entendimento, o banco de horas deveria ser abolido da nossa legislação, porque é um crime contra o trabalhador, não só na questão financeira, mas na questão da saúde, na questão social. Então, eu encerro aqui, tem outros pontos sobre a reforma, né? E Mônica e Marcos, com certeza, vão falar também. Muito obrigado. Obrigada a você, doutor Márcio. Excelentes reflexões aqui sobre essa quebra de paradigma que a gente vem enfrentando mesmo antes da reforma trabalhista, que é exatamente atingir a noção de pertencimento da classe trabalhadora por meio de alterações nas nomenclaturas. A gente não atingiu esse ápice de formas atípicas de trabalho no momento da reforma trabalhista. Já era algo que vinha acontecendo paulatinamente, que muitas das vezes nós enfrentamos aqui nas cláusulas de instrumento coletivo. Concordo plenamente com você, nós passamos por uma profunda discussão aqui em relação à aplicabilidade das normas coletivas mediante a contribuição assistencial ou não, e total de acordo com você, não é um momento de segregar ninguém, muito pelo contrário, é de acolher. Sintel, inclusive, fez uma reforma estatutária em que nós passamos a representar não mais os empregados de telecomunicações, mas os trabalhadores de telecomunicações. Isso também foi fruto de um amplo debate aqui interno, e só fazendo essas observações e anunciar agora, doutor Wadi Damus, ex-presidente da UAB-RJ, ex-deputado federal pelo PT, candidato a deputado federal, um prazer te receber. Doutor Wadi, não é retaliação, mas nós vamos deixar o senhor com a palavra final. Isso tem algum problema na sua agenda? Não, não é retaliação. Então, doutora Mônica Alexandre, por favor, vamos à palavra. Boa tarde a todas, todos e todes. Quero cumprimentar aqui a mesa, a pessoa da minha querida amiga Graziela, parabenizar o Sintel pelo maravilhoso evento que está sendo realizado. Quero cumprimentar também minha amiga querida, coordenadora, né, do MAT, a Aline, maravilhosa, a Cristiane Mendonça, que faz parte de um grupo de mulheres pretas, da qual nós lideramos, né, e propomos muitas coisas para a OAB daqui do Rio de Janeiro. Marcos, querido amigo, Naide nem se fala, enfim. Doutor Wadi, acho que eu fui estagiária dele. Todo mundo é. Mas, enfim, né, o tema, né, proposto hoje aqui é um tema bem difícil. Eu estava conversando com o meu colega aqui, o Márcio, né, com os colegas aqui, que na segunda-feira, não foi, Márcio, nós fizemos um debate sobre o que mudou com a reforma trabalhista. Então, nós já sabemos, né, que não foi
nada. E aí eu trouxe aqui um estudo lá da USP, né, dos pesquisadores de lá, que eles concluíram que a reforma trabalhista aprovada em 2017 não gerou empregos conforme prometido. Não apresentou efeito estatisticamente significante sobre a taxa de desemprego dito ali no estudo. O resultado dessa pesquisa derruba por terra tudo aquilo que o governo do Michel Temer apregoava. Ou seja, a precarização do trabalho a partir de 2017, vindo com a história, né, que a CLT deveria ser reformulada, deveria ser reformada, uma vez que naquela época ela já estava com quase 80 anos. E aqueles direitos que foram descritos ali na CLT, né, direitos tão caros a nós, que advogamos na área trabalhista, esses direitos começaram, fizeram um plano para que tudo isso fosse derrubado. E aí, os jovens, né, os mais jovens que estão inseridos no mercado de trabalho informal, como o meu colega Márcio disse aqui, se sente o empreendedor. Por que isso daí? Porque todo mundo é colaborador, é empreendedor, que você empreender é melhor do que você ter os seus direitos assegurados conforme previsto há 80 anos atrás. Esses direitos são os direitos, é o direito social que, a meu ver, é o direito essencial para a dignidade da pessoa humana, que é o direito ao trabalho, direito à alimentação, direito a ter uma casa, de ter o lazer. Isso está previsto na Constituição, se eu não me engano, é o artigo 5º, né, o primeiro, não sei direito não, mas é o 5º que fala sobre tudo. Mas, voltando a essa questão, e aí fizeram, né, o capital, né, o capital superou e supera até hoje as questões de trabalho. Então, antes, a força de trabalho prevalecia nas relações entre trabalho e capital. Hoje está invertido isso daí. É o capital que comanda, é o capital que diz o que tem que ser feito dentro do país. E dentro disso, né, que foi uma coisa muito bem estudada e muito bem planejada, que é distanciar o trabalhador dos sindicatos. Como é que eles fazem isso? Flexibilizando, né, cada vez mais começaram flexibilizando a legislação e depois passaram a colocar os trabalhadores contra os sindicatos. Como é que a gente consegue fazer isso? Dizendo que cada trabalhador é um empreendedor. Você não precisa mais do sindicato. E isso quebra a força, né, das entidades, da categoria. Porque quando nós trabalhamos em conjunto, nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Quando nós vamos pleitear alguma coisa sozinho, todo mundo sabe que tudo é muito mais complicado, é muito mais difícil. Então, plantou-se a cultura na cabeça dos trabalhadores de que, olha, o sindicato não faz nada, o sindicato, você não está tendo o reajuste que lhe é devido, o sindicato não está prestando determinadas, como eu posso dizer, a questões sociais não está avançando, enfim. E o trabalhador vai se distanciando do sindicato ao ponto de que, nesta reforma, eles conseguiram retirar a forma de custeio dos sindicatos, que era através da contribuição assistencial e da contribuição sindical. E isso daí se tornou um prato cheio. Sindicato sem dinheiro para poder levar as demandas juntos aos trabalhadores, fazer o trabalho de conscientização aos trabalhadores,
realmente fica muito, muito difícil dos trabalhadores se unirem para poder pleitear uma coisa melhor. E dentro desse segmento, né, como nós temos vários trabalhadores de várias áreas, né, diferentes, as confederações também passaram a ser afetadas com isso, né, doutor Adi? Então, o desmonte da solidariedade entre os trabalhadores, isso para mim é uma forma assim mais cruel e violenta que essa reforma colocou. Eu até peguei aqui umas palavras que o meu colega, o Márcio, falou. Realmente, isso daí, a falta de solidariedade entre os trabalhadores, porque sem solidariedade, sem empatia, sem amor, nós não vamos conseguir avançar. Então, eu deixo um beijo no coração de cada um de vocês, e eu quero também dizer, eu não sei se ele ainda está aqui, mas o professor Oswaldo, tesoureiro do Sindicato dos Professores, está aqui também. Um beijo para você, Oswaldo. Boa tarde a todos e todas. Obrigada, Mônica. Antes de passar a palavra ao doutor Chihab, vou anunciar aqui a presença e agradecer a doutora Ana Pingitori, membro aqui do Departamento Jurídico do Sintel. Igualmente, tem um importante trabalho desempenhado na defesa da democracia e dos direitos trabalhistas e da classe trabalhadora brasileira. Obrigada pela sua presença, Ana. Seja bem-vinda. Passar a palavra agora ao doutor Chihab, extremamente simpático, cheio de conteúdo. Vamos lá, Chihab. Vou falar em pé, tá, gente? Claro. Não consigo ficar parado ali preso na cadeira. Em primeiro lugar, queria dar uma boa tarde a todas e todos que estão aqui. Dizer que isso aqui é minha casa. Comecei a minha vida na Justiça do Trabalho dentro do Sintel. Em 1997, em junho de 97, fui chamado para fazer uma entrevista lá na Rua dos Andradas, onde a Naide era a nossa coordenadora administrativa. E de lá para cá, nunca mais larguei, né? Culpa do Serginho, do Valdo, do Luiz Antônio, do Francisco, que não me deixam embora daqui. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite do Festival do Livro Vermelho. Obrigado pelo convite do Sintel. Quando a Grazi me falou que ia ser mediadora, eu fiquei muito mais tranquilo, muito mais à vontade. É muito melhor, né, quando a gente está entre amigos, entre pessoas parceiras. Então a gente está em casa, entre amigos aqui, não tem coisa melhor, então a gente fica muito mais tranquilo e à vontade para falar com vocês. Inclusive essa mesa aqui é toda composta de pessoas do MAT, doutor Adi, com certeza depois que terminar a campanha, já deputado, vou inserir porque é importante estar junto com a gente lá. A Grazi não sabe, mas ela já é membro do MAT, enquanto antes de começar a palestra eu adicionei você num dos grupos, então não tem mais desculpa, você já está também. O MAT, do qual eu sou diretor executivo, é uma entidade que surgiu no auge da aprovação da reforma trabalhista, tão bem combatida pelo doutor Adi, tão bem combatida por grandes colegas, mas infelizmente o rolo compressor do governo Temer acabou aprovando essa excrescência jurídica. Vocês sabem, né, quem não sabe ainda, assim, a reforma trabalhista surgiu com 4, 5, 6 artigos pontuais para alterar algumas coisas, só que infelizmente a máquina do governo conseguiu inserir ao todo 118, 120 artigos que causaram uma profunda alteração nas relações do trabalho. E principalmente uma profunda alteração e precarização nas relações sindicais, né? O que os colegas que anteriormente a mim já falaram é uma verdade, é uma realidade. Fizeram com que a fake news, que os sindicatos não são representativos, que a fake news, que os sindicatos não valiam para nada, infelizmente se tornasse a verdade para muitos trabalhadores e muitas trabalhadoras. E a gente precisa desconstruir isso. Fazer uma enquete com vocês aqui. Quem aqui é sindicalizado? Levanta a mão, por favor. Como eu falo para vocês, estou em casa. Eu tinha certeza que ia vir esse resultado.
Mas se eu faço essas mesmas perguntas, inclusive eu também sou sindicalizado, sou sindicalizado pelo Sindicato dos Advogados e Advogados do Rio de Janeiro, esqueci de levantar a mão. Se eu faço essa mesma enquete numa assembleia, inclusive a assembleia puxada por sindicato para falar sobre aumentos salariais, se eu faço essa mesma enquete, a gente teve recentemente, alguns sabem, eu sou funcionário da Conlurb, sou do jurídico da Conlurb também há muitos anos, e tivemos uma conversa sobre isso, e eram quase 2.000 pessoas em Guadalupe, num galpão, a gente estava discutindo reajuste salarial, além dos funcionários, de alguns funcionários estarem hostilizando o pessoal do sindicato de asseio, a gente percebeu uma coisa muito pior do que isso. Quando foi perguntado quem era sindicalizado, praticamente ninguém era, e pelo contrário, as pessoas queriam que acabassem com taxas, com os impostos, taxas, enfim, tudo, contribuição assistencial, tudo. E as pessoas não pensam que o sindicato, naquele momento da Conlurb, o Sintel e tantos outros sindicatos, são a única proteção que vocês têm contra o empresariado. São a única proteção que a classe trabalhadora tem para poder manter o bom emprego. É impressionante, Graziele, mas a gente, volta e meia, a gente percebe isso. Quando as pessoas vêm aqui no jurídico conversar com a gente, elas vêm, de repente, em muitos momentos, pleitear alguns direitos que não sonham em saber que são direitos que são garantidos pela convenção coletiva, pelo acordo coletivo. É impressionante. O Adir, presidente da OAB, sabe muito melhor do que eu do que isso, enfim, também é advogado de trabalhador, é advogado que realmente sabe muito bem como as coisas funcionam. Já conversamos uma vez sobre isso. Ele recebe demandas que são inacreditáveis que venham da classe trabalhadora. Então a gente precisa, depende da gente mudar isso da classe trabalhadora. É importante que nós, inclusive, que somos agentes multiplicadores, que somos pessoas que influenciam outras pessoas, que a gente converse com o nosso vizinho, que também é empregado, que também é empregada, a gente converse com as pessoas, primeiro para que saibam votar. Porque, como foi muito bem dito aqui, a gente precisa que em outubro, dia 2 de outubro, a gente não precisa só eleger o presidente Lula, a gente tem que eleger um excelente Congresso Nacional, a gente tem que eleger uma excelente Assembleia Legislativa, um bom Senado. E a gente sabe que nós votamos mal, e nós estamos fazendo campanha muito mal. Se estivéssemos fazendo campanha bem, não teríamos tantas derrotas que nós estamos tendo nos últimos anos. Então, a gente, é obrigação nossa, sair daqui, claro, e conversar com 5 colegas, 10 colegas por dia, para que tragam as pessoas, não precisa ser para o meu candidato, para o outro, mas que seja uma pessoa progressista, que defenda a classe trabalhadora. Pensem nisso, né? Pensem nisso, isso é extremamente importante. E a reforma trabalhista foi aprovada por incompetência nossa, porque nós votamos mal em 2016, nós elegemos um péssimo Congresso Nacional. Não achem, a gente precisa sair do nosso sofá, a gente precisa ir para as ruas, não achem que as manifestações de 2013, que infelizmente também são culpa nossa, porque nós ficamos esperando, vendo as coisas acontecerem, e o bolsonarismo e todas essas lutas contra a classe trabalhadora começaram lá atrás, em 2013, a gente estava conversando sobre isso aqui antes. Nós nos encastelamos nos gabinetes, nós nos encastelamos, enfim, em algumas entidades, e é que a gente acabou perdendo as ruas. A gente precisa ganhar as ruas de volta, porque as ruas são nossas, e as ruas têm que voltar para a gente, as ruas precisam voltar para a gente. E como eu estava falando, a reforma trabalhista surgiu nesse aspecto, nesse contexto. E depende de nós, de várias entidades, como o Sintel, que inclusive é signatário do movimento Revoga Já, depende de nós trazer cada vez mais entidades para essa luta. O MAT, o Movimento da Advocacia Trabalhista Independente, do qual, como eu falei, tem muito orgulho de ser diretor executivo. Temos a nossa diretora sociocultural, Aline, temos outras grandes membros aqui, a Cristiane também é membro, e todo mundo que está aqui na mesa. Depois eu vou te inserir lá também, Carla. A Ana também. Temos grandes advogadas. A gente realmente, nossa luta surgiu justamente nesse contexto de brigar contra a reforma trabalhista. E hoje a gente está vendo o clima para brigar. A gente está vendo o clima para revogar, não só para revisar, mas sim para revogar. Claro, tem um aspecto ou outro que poderia apresentar, mas é por isso que a gente precisa ter um bom congresso para que a gente possa apresentar um substitutivo de Estatuto do Trabalho, para que deputados como o doutor Adir Damuz e tantos outros advogados que também estão sendo eleitos, e tantos outros grandes políticos que vão ser eleitos para o Congresso Nacional, possam bancar essa nossa pauta, para que o sindicato volte a ter força,
para que os trabalhadores possam voltar a ter força, para que a gente pare com o que está acontecendo, que é a grande precarização do direito do trabalho e da classe trabalhadora. E, infelizmente, a reforma trabalhista ela foi prometida para todo mundo, como falaram anteriormente, né, os trabalhadores iam virar empreendedores. A gente sabe que não é isso. A reforma trabalhista trouxe a promessa de criação de 10 milhões de empregos. O que a gente vê hoje é um aumento do desemprego. Aí a gente vê no governo aí anunciando que o desemprego diminuiu, está em menos de 10%. Isso é mentira. Infelizmente, os dados que são levados à confecção justamente desses números, eles não levam em consideração os trabalhadores que param de procurar emprego. A pessoa parou de procurar emprego, já não é mais considerado desempregado. Pouca gente sabe isso. Vocês são pessoas que pensam, mas infelizmente muitos não pensam assim. A gente precisa falar isso para as pessoas. É importante, já me encaminhando para o final, é importante que a gente realmente entenda que a revogação da reforma trabalhista é o único instrumento possível de resgate para a nossa luta, para a luta pelo direito do trabalho. Então você hoje que não nos conhece, procura a gente nas redes sociais no @RevogaJá. Temos um site também que é o Revogacal, né? reformatrabalhista.com. Esses dois sites têm muitas informações sobre o movimento RevogaJá. Se vocês são dirigentes de alguma entidade, procura a gente. O Sintel aderiu, o MAT aderiu, a CAT aderiu, tem várias entidades muito grandes que já aderiram, que estão inclusive junto com a OAB-RJ, da qual inclusive eu sou conselheiro também, entidades como a OAB que estão inclusive bancando eventos para justamente a gente divulgar isso. A ABJD também aderiu, inclusive temos uma grande representação da ABJD lá dentro do RevogaJá. Então, gente, é importante que a gente possa romper com isso nas eleições de outubro. A gente precisa tirar essas amarras da gente, a gente precisa ir para as ruas, sair das nossas casas, sair do lugar comum e, principalmente, eleger o presidente Lula, eleger senadores, eleger deputados e deputadas, para que a gente possa fazer realmente com que 2023 seja o nosso ano da virada. Obrigado, pessoal, pela atenção. Estou com vocês. Bom, excelente, Rabi. Sem palavras. Só fazer um complemento aqui em relação à fala dele, que eu acho que é importante a gente discutir a revogação ou reforma, anunciando muito toda a tática que foi posta nesse movimento da reforma trabalhista. Ela começou originalmente, como o Dr. Chirrabi sinalizou aqui, com 5 ou 6 artigos. E terminou com 122 artigos, que na época, como foi denunciado pela revista Intercept, que foi o mesmo que denunciou, fez aquele importante anúncio, né, a veiculação das ilegalidades da Lava Jato, o Intercept conseguiu levantar que todos os artigos saíram dos computadores das confederações patronais. Então, se é ruim porque foi feito com essa extrema violação. Isso, além de ser leviano com a classe trabalhadora, isso viola as normas internacionais do trabalho que preconizam que qualquer norma legislativa precisa ser objeto de diálogo social. Então, a nossa defesa contra a reforma trabalhista e agora a favor da revogação da reforma da Lei 13.467, ela também tem que passar por essa denúncia disso que foi extremamente leviano, de extrema gravidade, porque engana a classe trabalhadora. Até então se debatia ali 6 artigos, de repente surgem 100 e tantos, esses 100 e tantos não passaram por necessário debate, por necessário diálogo social, que não é a gente que está pleiteando, não, são as normas internacionais do trabalho, que o Brasil é signatário, que determinam que tem que ser dessa forma. Então, fazendo esse acréscimo, obviamente, diante do que você já falou, está muito claro, todas as ilegalidades, os números atuais falam isso. Eu ontem estava lendo os números em relação a esse falso anúncio de diminuição do desemprego. Então, é importante que a gente diga aqui que eles estão considerando que são empregos precários, porque eles estão colocando no levantamento o contrato intermitente. Então, são pessoas que voltaram para o mercado de trabalho, mas com a sua renda extremamente precarizada,
pessoas que estão recebendo abaixo do salário mínimo federal, e isso, em tese, dentro de uma relação de trabalho legal, do ponto de vista da legalidade. Então, é isso que a gente não suporta mais, né? Esse movimento que o Dr. Márcio nos trouxe aqui, a reflexão de sucessivos atos que descaracterizam o nosso nome, o nosso enquadramento social. Então, o trabalhador, ele não é mais trabalhador, ele é colaborador, ele não tem mais salário, ele tem produtividade, ele tem uma meta. Isso descaracteriza a solidariedade, isso descaracteriza a comunhão de interesses. Então, é sobre isso que a gente tem que, hoje, sobretudo, nos unir, independente da categoria que a gente está efetivamente vinculado. Eu acho que essa discussão hoje é muito importante, mas a gente precisa avançar. A gente precisa avançar na discussão da renda mínima universal, né? Porque a nossa seguridade social, ela é precária. A doutora Mônica falou disso aqui, do princípio da dignidade da pessoa humana. A gente precisa dar concretude, né, a esse princípio constitucional de extrema relevância, porque existem irmãos nossos ali fora agora passando fome. E estão passando fome porque estão totalmente desprotegidos. Ele está desprotegido ou porque ele não tem emprego ou porque ele tem emprego precário. Porque quem recebe abaixo do salário mínimo nacional, gente, não vive, né? Isso é um fato. Então, vou passar agora a palavra ao doutor Adi. Fica com a palavra. Sua experiência aqui para a gente é extremamente importante, porque o senhor esteve lá como parlamentar exatamente no momento do golpe, do empinchamento da nossa presidenta Dilma. Então, nós gostaríamos não só de lhe ouvir nesse sentido, mas também de saber a sua opinião em relação à pergunta da mesa, se é pela revogação ou reforma, ou revisão da reforma trabalhista. Bom, pessoal, companheiras e companheiros, boa tarde. Boa tarde. Ainda bem que eu tive a surpresa agradável, né, de encontrar na mesa só amigas e amigos, né, diante do meu atraso. Então, os amigos são sempre mais generosos, né, com os recalcitrantes. Eu peço desculpas, mas vocês sabem como é que é a agenda de campanha eleitoral, né? A gente entra numa para sair, né, já vou sair daqui para outra, enfim. Mas é sempre bom estar com vocês, com minha querida amiga Naide, o Marcos Chabe, querido companheiro, minha queridíssima amiga Mônica, o Márcio, o advogado de excelência, a Graziella, enfim. E, pessoal, como foi apontado aqui, eu estava lá na Câmara quando essa chamada reforma trabalhista foi votada. Eu fui um dos deputados designados pelo meu partido, Partido dos Trabalhadores, para integrar a comissão especial, né, da reforma trabalhista. Eu acho que vocês sabem disso. Por força do regimento interno da Câmara, né, a tramitação de projetos de lei temáticos, ela primeiro começa na comissão temática, vai para a Comissão de Constituição e Justiça e depois vai para o plenário. E eu era membro tanto da comissão especial, quanto da Comissão de Constituição e Justiça. E o que foi dito e informado aqui é absolutamente verdadeiro. O que o governo enviou, né, lá para o Congresso Nacional, o governo Temer, foi um projeto de lei, sei lá, 10 artigos. Era um projeto de lei que dava margem à negociação. O grande item lá daquele projeto era a história da prevalência do negociado sobre o legislado. E algumas questões, se hora in itinere, aquela hora, né, que você sai de casa para ir para o trabalho, se aquilo contaria como já você estando à disposição do empregador. Enfim, eram essas questões, que eram questões com as quais a gente se deparava sempre. Porque vocês sabem disso, vocês são do mundo do trabalho aqui. A CLT, ela já começou a sofrer, já foi alvo de tentativa de reforma desde que ela foi outorgada em 1943. Né? O texto originário da CLT praticamente não existe mais. Nenhum dos artigos originários, praticamente, ele permaneceu íntegro, né, ao longo desses 80 anos.
Então, a gente estava acostumado com isso, né? Vira e torna, apareciam ao longo do tempo, ao longo das décadas, propostas de alteração da CLT. Obviamente, sempre para pior, até porque, e acho que o movimento sindical aí deveria ter sido mais proativo, essas propostas de reforma sempre vinham do lado dos empregadores, do empresariado, dos capitalistas, sempre, né? A gente ficava só aferrado à defesa da integridade da CLT. A gente mais ou menos se recusava a entender, né, que o mundo do trabalho mudou como tudo mudou na vida da década de 40 para cá. E um dia, a gente começou a debater aquele projeto de lei. As relações lá no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, estavam muito deterioradas, porque nós tínhamos acabado de sair de um golpe de Estado. A presidenta Dilma havia sido deposta, né, por um golpe de Estado. E as relações lá estavam deterioradas, né? A convivência, né, com aqueles deputados e deputadas que apoiaram o impeachment era uma convivência muito ruim, porque a memória do golpe ainda estava, aquela infâmia, né, aquele quadro degenerado, né, de ofensa generalizada da presidenta Dilma, aquelas invencionices sobre o governo dela, as tais pedaladas fiscais que nenhum deles sabe definir o que é. Você pega um deputado daquele e fala, mas vem cá, o que é pedalada? Ninguém não sabe responder. Tanto que vocês viram lá no dia da votação na Câmara, né, como é que eles votaram. Eu voto em homenagem à cunhada do meu primo, ao cachorro do meu irmão, era isso, né? E lá depois disso as relações, né, estavam completamente deterioradas. E nós começamos a debater aquele projeto que o governo enviou. Um dia, o relator, aquele Marinho, sobrenome dele, que depois virou inclusive ministro do Trabalho, né? Rogério Marinho, lá do Rio Grande do Norte. Ele apresenta um substitutivo, que era um cartapácio deste tamanho, que simplesmente desfigurava a CLT, desfigurava. Essa foi, de fato, aquilo que eles chamaram de reforma trabalhista e que acabou sendo votado lá na Câmara dos Deputados. E aí foi o show de horrores, né? Nós já havíamos perdido um tempo de debate de quase 2 semanas, e para debater aquele cartapácio a gente teria mais 1 semana ou 10 dias para debater. Bom, era um outro Código do Trabalho, né? E, pessoal, foi impressionante ali como aqueles deputados e aquelas deputadas, elas se pronunciavam, como todos os preconceitos. Olha, eu sou advogado e advogado trabalhista há muitos anos, né? Eu fui advogado de sindicatos de trabalhadores. Eu, ao longo do tempo, nós advogados trabalhistas e advogadas trabalhistas, nós sabemos do preconceito que no âmbito do sistema de justiça nós sofremos. Nós somos tanto os advogados trabalhistas, quanto os juízes trabalhistas, quanto os procuradores do trabalho, nós somos tidos no mundo jurídico como algo inferior, intelectualmente, né? Essa é justiça especializada, isso aí, né, é um concurso mais fácil de juiz para passar, enfim. Advogado de porta de ministério, quantas e quantas vezes a gente não ouviu esse termo? E todos esses preconceitos foram ali desfiados diariamente nos debates daquela comissão, né? Então a Justiça do Trabalho é um antro de proteção dos trabalhadores. Ali, o empregador já sabe que vai perder a ação. A Justiça do Trabalho é abarrotada de processos por conta da legislação trabalhista, e nós temos que desafogar a Justiça do Trabalho, quando a totalidade deles é a favor da extinção da Justiça do Trabalho. Eles nunca tiveram essa preocupação com a eficiência da Justiça do Trabalho, e é uma mentira que a Justiça do Trabalho seja entupida de processos por conta
da legislação trabalhista. Ela era entupida de processos por conta do descumprimento das obrigações contratuais por parte dos empregadores. A Justiça do Trabalho é uma justiça de rescisão contratual na prática. 90% das ações, os colegas aqui podem atestar isso, são ações decorrentes de não pagamento correto da rescisão do contrato de trabalho, hora extra, aviso prévio, etc, etc, etc. Era isso que entupia a Justiça do Trabalho de processo. Então, essas leviandades, essas mentiras, elas permeavam. Por isso que essa reforma ela tem pés de barros, porque ela foi sustentada por mentiras. E quantas e quantas vezes eu não ouvi ali, vem cá, pô, vocês ao mesmo tempo, vocês querem emprego ou querem direitos? Isto era uma pergunta recorrente. Claro, queremos a dignidade da classe trabalhadora. O emprego juridicamente protegido é o que confere cidadania, é o que confere dignidade nas relações de trabalho. E eles vinham com esse falso dilema. Olha, aí começavam aquelas discussões sobre questões pontuais, né? O home office. Olha, o home office, da forma como eles quiseram e aprovaram, torna a superexploração do trabalho mais patente do que no local de trabalho. E, pessoal, eu sei que nós temos um tempo limitado aqui, eu não vou me ater a esse ou aquele ponto, né? Porque senão a gente não acaba aqui, eu não vou desrespeitar meus colegas, nem vocês aqui com muita fala, mas essa reforma trabalhista, em síntese, ela consagrou uma tendência que já havia sido tentada durante décadas, da precarização das relações de trabalho. Ela chancelou, eles venceram, né? Essa reforma trabalhista, ela nasce sob a égide da tendência neoliberal universal de precarização das relações de trabalho, que alguns chamam de uberização das relações de trabalho. Foi isto, e das mais diversas formas, nas mais diversas modalidades. Aquilo que era regra, o que era a regra? O que era o determinante? Era o contrato de trabalho por prazo indeterminado, com a sua devida proteção legal. Aquilo que era regra virou exceção. O trabalho temporário, que era exceção, virou regra. Então, o trabalho temporário, propriamente dito, é o trabalho intermitente que, associado à reforma da Previdência, simplesmente impossibilita que alguém de uma determinada idade, mais jovem, um dia se aposente. Tem alguns de vocês aqui, se essas regras permanecerem ao longo do tempo, não vão conseguir se aposentar. Não vão conseguir se aposentar. E a terceirização selvagem, né, que era outra tendência, né? Como a lei, né, como aqui no Brasil os tribunais legislam, sobretudo o Tribunal Superior do Trabalho, às vezes até legislam, até minimizam determinadas tendências legais no sentido de assegurar direitos. Então, por construção jurisprudencial, chegou-se à conclusão, né, fez-se a distinção em termos de terceirização entre atividade fim e atividade meio. A atividade meio poderia ser terceirizada, a atividade fim não poderia ser terceirizada. Com a reforma pode terceirizar tudo. Pode terceirizar tudo. E o Supremo Tribunal Federal, que tem uma composição majoritariamente neoliberal, antissocial, lá entre os 11 ministros, chancelou a constitucionalidade dessa possibilidade de terceirização selvagem. E mais, a reforma se abateu sobre as organizações sindicais de forma devastadora. Eu sempre fui um crítico, e diversos segmentos do movimento sindical
mas que depois arquivaram um pouquinho essas críticas. Eu sempre fui um crítico da contribuição sindical, chamado imposto sindical, o antigo imposto sindical. Por quê? Porque com a contribuição sindical, associado à unicidade sindical imposta pelo Estado, que aqui no Brasil a unicidade sindical não é uma conquista, eu sou defensor da unicidade sindical, mas como conquista dos trabalhadores, não por imposição estatal. Aqui nós temos uma herança varguista que nós temos, que a nossa Constituição absorveu, e unicidade imposta pelo Estado e contribuição sindical faziam com que os sindicatos relegassem a segundo plano a necessidade de sindicalização, porque a contribuição sindical dava conta. Por isso nós fundaram-se ao longo dos anos, entidades sindicais meramente cartorárias, que não representavam categoria nenhuma. Tinham ali meia dúzia de sindicalizados, porque a contribuição sindical bastava para a sustentação material dos sindicatos. Pois bem, vem a reforma e extingue a contribuição sindical sem qualquer transição, simplesmente extingue. E nós vemos hoje as dificuldades que entidades sindicais têm para se manterem abertas. E aqui no Brasil, que nós temos também uma herança varguista, essa noção de categoria econômica e categoria profissional, os sindicatos representam as categorias profissionais, os sindicatos trabalhadores, não só os seus sindicalizados. Ora, seja você sindicalizado ou não, você faz jus às vantagens, às conquistas da negociação coletiva, dos acordos coletivos, das convenções coletivas, independentemente de ser sindicalizado. Então, aquele trabalhador, aquela trabalhadora que não tem qualquer compromisso com a construção material do seu sindicato, faz jus às mesmas vantagens, às mesmas conquistas que aquele que se sacrifica para pagar a mensalidade do sindicato também faz jus. Então, nós temos que começar a abordar isso. Porque, pessoal, já respondendo a pergunta aqui, se é revogação ou revisão. Eu quero ir além disso. E o Marcos, en passant, citou a ideia, mencionou a ideia do Estatuto do Trabalhador. É isso que eu quero alcançar. Nós temos que começar a debater uma nova legislação do trabalho aqui no Brasil. Em que todos esses princípios, todos esses valores, todos esses tijolos sobre os quais se erigiu o direito do trabalho aqui no Brasil, que, aliás, são valores e princípios universais, em diversos países do mundo, princípio protetivo, princípio da inversão do ônus da prova, enfim. Isto seja pressuposto, mas que seja uma legislação que contemple a complexidade hoje do mundo do trabalho e do capitalismo contemporâneo, o que não existia em 1943, quando Getúlio Vargas outorgou a CLT. Nós temos que devolver poder de barganha aos sindicatos. Os sindicatos perderam o poder de barganha. Algo que sempre foi muito complicado aqui no Brasil. Eu me lembro quando a Constituição, a de 88, ela foi promulgada, em que há lá o dispositivo, se não me engano, do artigo 8º, que estabelece, né, o direito irrestrito de greve, de imediatamente os tribunais começaram a interpretar, não é bem restrito, não. Não é bem restrito, não. Aí as ideias das categorias, das atividades essenciais, não pode ter greve. Porra, a Constituição está falando de direito irrestrito, pô. Vem a lei. Aqui no Brasil, pessoal, existe uma tendência de que a lei, você interpreta o ordenamento jurídico com a lei, não com a Constituição. Ora, nós temos o princípio da hierarquia das leis, a Constituição é a lei maior. Você tem que interpretar o ordenamento jurídico a partir da Constituição, e não a partir de uma lei de hierarquia inferior. Mas nós vivemos uma luta de classe, nós vivemos sob capitalismo, e até mesmo a atividade de interpretação de hermenêutica é ditada
pelos interesses de classe, porque os nossos tribunais, majoritariamente, eles são oriundos e servem aos valores das classes dominantes. E é isso que nós temos que ter em mente no próximo Congresso Nacional. Vai ser um combate renhido. Eu quero dizer aqui a vocês que, se eu voltar para lá, eu estarei na linha de frente da devolução da dignidade da classe trabalhadora, da revogação dessa reforma trabalhista e de qualificar o debate no sentido de nós começarmos a pensar numa nova legislação do trabalho. Isso é muito difícil com esse Congresso Nacional? É, muito difícil mesmo. Diria até quase que impossível. Mas, porra, para que você está querendo ir para lá? Exatamente para conquistar o impossível, porra. Porque senão a vida não tem graça. E aliás, o doutor Ulisses Guimarães sempre dizia, né, que chegavam para ele: porra, doutor Ulisses, esse congresso é ruim para diabo, hein? Ele dizia: meu filho, você não viu o próximo. Mas tem um detalhe. Óbvio que o que a gente está falando aqui, pessoal, a possibilidade de lutar ou por revogação, ou por reforma, por uma nova legislação trabalhista, tem uma condição: é ganhar a eleição em 2 de outubro, é o presidente Lula ganhar a eleição. Porque se isso não acontecer, a gente está aqui brincando, isso aqui torna-se um mero seminário acadêmico, né? Nós estamos falando aqui de possibilidades concretas que estarão na dependência de se ganhar a eleição em 2 de outubro. Você tendo um governo a favor, o governo tem influência no Congresso Nacional, qualquer governo. E, obviamente, o presidente Lula está comprometido com esses princípios que nós estamos debatendo aqui. Então, se nós ganharmos a eleição, mesmo com toda a porcariada que é o Congresso Nacional, nós teremos condições, acho eu, de debater com qualidade lá no Congresso e, quem sabe, e estou muito otimista nesse sentido, repito, se ganharmos as eleições, de erigir, de construir uma legislação do trabalho pautada em justiça social, pautada na dignidade do trabalho, pautado na necessidade de empregar, de empregabilidade. A reforma trabalhista traria mais emprego. A gente sabia que era mentira. E a vida está mostrando que é mentiroso. Os últimos dados, sei lá do que, mostram que o emprego cresceu. Mas que emprego? Esse emprego indigno, essas ocupações indignas, o trabalho intermitente. O Marcos também apontou muito bem aqui, não sai nas estatísticas o número de desalentados. Quem são os desalentados? São aqueles que não procuram mais empregos, perderam a esperança. E o resultado de tudo isso: 33 milhões de pessoas passando fome, mais de 100 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, e o desemprego campeando, e a violência campeando, e a barbárie assentando raízes aqui no Brasil. Então, nós queremos limpar o país a partir de 2 de outubro. 2 de outubro vai ser o ponto de partida para nós devolvermos o Brasil ao povo brasileiro, ao povo trabalhador, com direitos, com dignidade, e nós nunca mais esquecermos a lição: se quer democracia, lute por ela sempre. Se quer justiça social, prepare-se. Se quer a paz, prepare-se para a guerra. Se quer justiça social, prepare-se para lutar por ela. E essa luta não é meramente lá no Congresso Nacional ou no Supremo Tribunal Federal. É nas ruas, é nos sindicatos, é nas escolas, é nos campos, é nas cidades. Tá, pessoal? É esse o recado que eu tinha para dar para vocês. Vadir, muito obrigada aí pela sua intervenção. Trazer a sua experiência lá no Congresso Nacional, naquele momento crítico do país, é a gente reviver, né, aquela dor imensa daquele dia fatídico, daquela votação completamente desmotivada, e não à toa foi aquele circo dos horrores, né? Obrigada pela sua intervenção.
Só complementando aqui, ontem, por acaso, estava lendo um texto que falava até do desembargador Adamovich, que é um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio, em que ele fala da importância da greve como um instrumento, né, de conquista, de avanço dos trabalhadores, né? Mas ele sinaliza sobre a importância da classe trabalhadora eleger nomes para o legislativo. Foi exatamente esse movimento que a gente viu do capital. Não é à toa que tem as comissões temáticas, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada ruralista. Então, nós precisamos definitivamente corrigir esse grande equívoco social que nós permitimos acontecer embaixo bem do nosso nariz e eleger, de fato, um parlamento comprometido com as lutas da classe trabalhadora. Fizemos aqui um apanhado, vamos agora abrir para as perguntas. Acho que, seja pela origem que a gente mencionou aqui, do absurdo da reforma trabalhista ter sido constituída e ter sido executada da forma extremamente ilegal que foi, com apenas uma voz falando, uma voz escrevendo, e seja por ela não ter atingido aquele objetivo que ela era anunciada. Então, ela é ilegal do início e já é ilegal agora, pelo que a gente está constatando, passados esses 5 anos. Então, vamos seguir adiante aí com o nosso debate, abrir as perguntas. Temos ali o Ricardo inscrito, Marcelo Miranda, mais alguém? Professor Afonso. Ricardo, por favor. Boa tarde a todos e todas. Prazer recebê-lo aqui em nossa casa, né? A nata da advocacia carioca. Oi? Meu nome é Ricardo Pereira, estou diretor aqui da entidade há 20 anos e sou operador de telemarketing. Primeiro vou fazer uma crítica e depois vou fazer a pergunta. A crítica é no atual governo, né? E do Temer. Recentemente, eu recebi uma informação de uma empresa que ela falou assim: eu preciso reduzir jornada e reduzir salário. O cara já trabalha 180 horas. Ele quer passar para 150 horas por conta da hora trabalhada que a reforma trabalhista trouxe, né? Mais uma retaliação contra o trabalhador, né? Mais uma maldade. E hoje, parece até, eu estava conversando com uma trabalhadora de uma empresa, ela falou assim para mim: Ricardo, mas as empresas de teleatendimento não respeitam o sindicato. Aí eu perguntei: ela deixou de cumprir alguma cláusula do acordo coletivo de trabalho? Aí ela: não. Ela está com problema de vale transporte. Não, eu só estou falando assim que isso aí é o nosso dia a dia, de sindicalista e de denúncia. Então as pessoas também não sabem como funciona o sindicato. Erro nosso, pandemia nos assolou, aquele golpe que deixou todo mundo tonto, sem saber onde que fazer, para onde que nós íamos, a Rede Globo atacando a tudo e a todos. E hoje, foi ontem, eu escutei, foi antes de ontem, que falou assim: o nível de desemprego no Brasil caiu para 1 dígito, mas em compensação o trabalho formal foi para 42 milhões. 42 milhões com 10 milhões é 52 milhões de pessoas desempregadas. Até hoje, então hoje eles já tentam iludir ainda para dizer que diminuiu o desemprego. Não, não diminuiu, aumentou o desemprego no Brasil. A pergunta para a Nata aí, para nos ajudar aí bastante, assim, como nós podemos fazer? Primeiro é eleger o Lula, e a maioria de deputados federais, o companheiro Adita aí, é pré-candidato. Temos que eleger a maior bancada carioca de todos os tempos de deputados federais aqui no Rio de Janeiro. Temos essa obrigação de eleger. E eleger o companheiro Lula, que o Lula vai nos ajudar, mas sozinho não vai fazer verão. Como nós podemos revogar essa reforma trabalhista, que ela seja minimamente humana,
para nós trabalhadores brasileiros. Boa, Ricardo. Obrigada aqui pela sua contribuição de experiência do dia a dia. Quem aqui da mesa deseja responder a pergunta do Ricardo? Eu acho, assim, a título de sugestão, Marco, eu gostaria que você talvez respondesse, porque você está à frente de um movimento que vai levar essa reivindicação da classe trabalhadora. Marco, só um minutinho, eu esqueci, não vi, doutora Maria Alice Ribeiro, também assessora de negociação coletiva, está aqui participando do nosso debate. Obrigada aí pela presença. Ricardo, na hora que eu cheguei eu não tinha lhe visto, inclusive a gente dividiu sala ali na homologação, né? Desculpa não ter te cumprimentado antes. Então, Ricardo, um dos grandes instrumentos que a gente tem para revogar a reforma trabalhista, sem dúvida, como a gente falou aqui antes, além de eleger o presidente Lula, como você muito bem falou, e também eleger um excelente Congresso Nacional, é a gente ter um grande debate nacional no dia seguinte à posse do novo Congresso, para que a gente possa entender o que vai ser esse substitutivo, né? Como o Vadir falou muito bem, a gente precisa resgatar direitos. Acho que a primeira coisa é isso, a gente precisa resgatar direitos. Depois de resgatar direitos, a gente precisa ampliar esses direitos. Porque o achatamento salarial, o achatamento dos direitos que aconteceram dos últimos 6 anos é uma coisa assim que nunca aconteceu antes na história do Brasil. A gente nunca, a não ser em época da escravidão, a não ser na época que realmente, pré-aprovação de CLT, quando, enfim, não existiam direitos mínimos para a classe trabalhadora. Um outro aspecto importante da revogação da reforma trabalhista são as entidades se unirem nesse sentido. Poucos sabem, mas as confederações, praticamente todas as confederações de trabalhadores e trabalhadoras estão junto com a gente no movimento Revoga Já. E a gente tem feito discussões sensacionais sobre os aspectos que precisam realmente, que merecem a nova lei. E uma coisa que eu esqueci de falar anteriormente, que hoje está acontecendo aqui nesse salão e que deve ser reproduzido para todo o país, é furar a bolha. A gente, internamente, a gente faz muito evento sobre revogação de reforma. Só que a gente prega para convertido, a gente fala para a gente mesmo. Então, o Revoga Já tem uma característica extremamente importante. A gente congrega movimento sindical, a gente congrega a academia, a gente congrega universidades, a gente congrega a classe trabalhadora. Então, o Revoga Já tem esse ponto pioneiro, que é realmente sair da bolha. E esse evento aqui, essa mesa aqui, muito bem escolhida pelo Sintel, pela FLIV, foi realmente renovador e inovador, porque a gente vê poucos eventos como esse. Então, eu tenho certeza que a gente falando aqui com a classe trabalhadora, a gente falando aqui com outras entidades de fora do mundo jurídico, a gente está levando nossos ideais, nossas tentativas de revogação para frente. Então, Ricardo, eu acho que, não sei se eu te respondi, mas eu acho que o principal aspecto é a gente começar dessa forma, com união, enfim, e força no Congresso. Obrigado. Agora, com a palavra, Marcelo Miranda, diretor aqui do Sintel Rio. Boa tarde a todos e a todas. Uma mesa de alta qualidade, mas eu queria marcar primeiro, eu sou dirigente do sindicato e também sou do Instituto Telecom. Toda semana a gente escreve sobre telecomunicações e reflete sobre isso. Mas logo quando o Márcio falou aqui, eu lembrei de 2 palestras que já houve e que lembrou a palavra cercamento. A questão do cercamento, na questão do capital, de você ter lá no início do capital cercado as terras, o que era público foi colocado na mão dos setores privados. E hoje tem o cercamento do conhecimento. O conhecimento, que é algo público, está sendo privatizado. E o que isso tem a ver com a questão de reforma, revisão, ou como vocês estão colocando hoje, a questão do estatuto, que é um estatuto? Porque o Richard Sennett, né, professor, escritor, tinha dito já na década de 80, 90, de que nós estávamos passando por um processo no capitalismo, que ele intitulou o livro dele chamado de corrosão do caráter, né?
que não tem nada a ver com corrupção, não tem nada a ver com isso, tem que ver com você perder a perspectiva de solidariedade, de fraternidade, de encontro com o outro. E os trabalhadores, para construírem um novo estatuto, né, um novo regramento, eles têm que ter essa perspectiva, essa aproximação desses termos. Porque a gente vê, por exemplo, hoje, o capital diz que nós somos colaboradores, nós não somos trabalhadores. O capital, como vocês estão dizendo, e o Márcio acentuou mais ainda, né? Nós somos PJ, nós somos empreendedores. Então, isso não é um detalhe, pessoal. Isso é toda uma construção ideológica que nos exclui do processo de aproximação. Hoje, a Oi, os trabalhadores da Oi, mais de 95% estão em home office. Sabe o que isso representa também? Além de toda a discussão que o sindicato às vezes faz de forma meio torta, não é esse sindicato, todos, na minha opinião, faz de forma muito à margem e não discute questão central. O home office é um grande elemento de separação dos trabalhadores, de individualização dos trabalhadores. Aqueles trabalhadores que, tá bom, eram alienados na nossa definição, às vezes meio estreita, aqueles trabalhadores que não nos ouviam, e a gente não pergunta porque também eles não nos ouviam, que dirigente sindical como eu, temos a mania de atribuir a responsabilidade ao trabalhador, e não discutir por que o meu discurso não chega lá. Então a minha pergunta ao final, porque senão eu vou aqui ficar falando, né, é a seguinte: esse evento está sendo um marco no movimento sindical? Não. No movimento social? Não. Na luta contra o fascismo? Não. Tudo isso combinado. Que quando vocês estão dizendo que tem esse trabalho, né, essa articulação do Revoga Já, eu duvido que a maior parte dos dirigentes sindicais nossos sabiam disso. Então, ou a gente faz isso, e é a nossa proposta, acredito que a direção do sindicato vai colocar isso como um elemento permanente, não é para esperar o próximo ano para fazer outro evento, é de articulação. Por exemplo, na mesa que eu participei aqui com o professor Marcos Dantas, né, e o professor Márcio Patusco, surgiu uma ideia pequena, frágil, que seja, mas que não dá para numa palestra só as pessoas conseguirem absorverem conhecimento. Os sindicatos perderam a prática da formação. A Central Única dos Trabalhadores não faz formação, as federações não fazem formação, e formação não é catequese, não é querer que os trabalhadores abalancem a cabeça e está tudo bem, é trabalhar com o contraditório, porque se nós somos antifascistas, nós temos que dizer o seguinte: nós somos democratas, eu não quero excluir ninguém do debate, eu quero construir com todo mundo. E um dos elementos que houve no governo Lula, que eu achei importantíssimo e acredito que ele vai reaver esse processo, era uma articulação, vou esquecer o nome agora, o Vadir talvez lembre, que tinha lá empresários, trabalhadores, não era a comissão de patente, não, era um grande conselho com vários. Porque olha só, pessoal, eu sei que a nossa luta é de classe, eu tenho clareza disso, mas não dá para construir num país como o nosso, num processo que disputa sim, mas que estejam todos os setores envolvidos. Eu quero discutir com eles e dizer o seguinte: o Estatuto do Trabalhador tem que ser um elemento central, inclusive para esses capitalistas, que são uma vergonha. Os capitalistas nacionais são vergonhosos. Não é questão só do capital, não, mas é questão de concepção estreita, que não consegue compreender numa lógica que tem sim diferenças, muitas e profundas. Ninguém está propondo aqui, na verdade, senão era diferente, né? Ninguém está propondo aqui uma revolução, nós estamos propondo reformas. Boa parte de nós somos isso mesmo, reformistas. Então, e assumimos isso, com todos os defeitos. Então, temos que construir um espaço de aproximação do direito, dos sindicatos, e tem que passar por uma palavra. Todo mundo tem que baixar um pouco a bola. Nós, dirigentes sindicais, somos metidos a saber sobre os trabalhadores, não sabemos nada, nem estudamos, somos empiristas, vamos lá para a porta da empresa, falando, e ninguém está nem nos ouvindo. E aí a gente diz: a culpa é do trabalhador que nos ouve. É também, mas é porque a gente não conseguiu transformar aquilo que a gente acha tão correto, tão sensato,
em contagiar, em se aproximar do trabalhador. E para finalizar, eu sei que já me alonguei demais, eu vi ontem o terceiro vídeo do Lula, né? Óbvio que é um elemento de campanha, mas eu gostei de muitas palavras. Eu gostei, por exemplo, da palavra que a esquerda tem dificuldade de falar, que é a palavra amor. Ele falou, nós temos que cuidar das pessoas, nós temos que nos aproximar das pessoas, nós temos que ter a solidariedade como elemento central da nossa luta. E o movimento de vocês, o trabalho dos advogados, no campo progressista, todos vocês têm muito a contribuir com isso. Por isso que a minha pergunta é, esse cercamento dos direitos, como nos contrapor a esse cercamento? Como nos colocar num sindicato desse, de ponta, de telecomunicações, que está na frente, não só da proposta de fazer esse evento, mas está na frente da questão da informação, do conhecimento? Qual é a tarefa para esse sindicato responder esse cercamento do conhecimento, dos direitos, o cercamento que nos levou a essa situação fascista de ideias retrógradas, de ideias reacionárias? Desculpe aí o alongamento. Obrigado a todos. Excelente intervenção, Marcelo. A gente que agradece. Importante a sua autocrítica, né? Foi uma espécie de autocrítica extremamente relevante, relevante e necessária. E, enfim, quem aqui da mesa se dispõe a contribuir aí com o Marcelo também? Alguma sugestão? O doutor Márcio vai pegar a palavra agora. É um desafio muito grande, né? O Adi levantou a questão do Estatuto do Trabalhador e é uma preocupação muito grande que a gente vive. Por quê? Porque a legislação tem sido construída no sentido de retirar direitos e fracionar a classe trabalhadora. Eu tenho uma preocupação muito grande com os trabalhadores de aplicativo. O que vai acontecer com esses trabalhadores de aplicativo que não se sentem trabalhadores? Eles não se sentem trabalhadores, não conseguem construir um movimento, e várias ideias já surgiram no sentido de conferir alguns direitos para esse grupo. Mas a resposta está na própria CLT. Quando o Uber caiu aqui no Brasil, de cara eu falei, gente, tem vínculo. Tem vínculo. Não tem que criar legislação nenhuma. Tem vínculo e acabou. Está na CLT, a definição do artigo 3º ela é muito clara, objetiva e direta. Segundo também. Então, para que construir? A construção de uma legislação específica para trabalhador de aplicativo, na verdade, será mais uma oportunidade que o capital vai ter para retirar direitos. E aí vão pegar quem não vai ser de aplicativo hoje em dia? Só aquele trabalhador, pegar aqui de comércio que está no dia a dia dentro de uma loja, ou aquele de fábrica. Os demais todos são acessados por aplicativos. Vamos lá, professores, quantos professores são acionados em EAD para responder por e-mail? Para transformá-lo em um trabalhador de aplicativo, vai ser muito fácil. Quantos bancários hoje são acionados via WhatsApp? Para transformá-lo em trabalhador de aplicativo, muito fácil. Acabou a convenção coletiva de bancários, ele vai virar um trabalhador de aplicativo com alguns benefícios, 13º, uma parte de 13º, talvez férias. Então, é fundamental que a gente volte a uma legislação única para todo mundo. O pessoal falava CLT é velha, mas a definição de artigo 3º ela é muito clara e objetiva. Artigo 468 da CLT, alteração unilateral com prejuízo é ilegal. Isso não pode ser modificado nunca. O artigo 3º não pode ser modificado nunca. A gente tem que resgatar o que a gente tinha de dentro da CLT, que congregava. O que é remuneração? Remuneração está lá no 457 da CLT. E o que integrava a remuneração? A lógica foi invertida. O salário foi reduzido e os benefícios cresceram. A lógica tem que ser a inversa, porque a produtividade derruba o trabalhador. Então, é necessário que se congregue novamente os trabalhadores, a legislação tem que congregar.
É a única forma, porque depender de organização de trabalhador sem uma legislação que force essa união, vai ser praticamente impossível. Porque a união dos trabalhadores com esse cenário que a gente tem nos dias atuais, o que a gente vê é só separação. Então, como o Adi colocou, a gente tem que ter, sim, uma legislação, por isso a necessidade de revogação ou a construção de algo que reúna novamente todos os trabalhadores sobre uma única denominação. São trabalhadores. E acabou, com todos os direitos idênticos, conforme artigo 3º, férias, horas extras, e assim a gente vai ter novamente um equilíbrio, né? E tem um ponto que é claro, as pessoas falam que é utópico, né? Mas a gente já conseguiu no Brasil, durante 9 meses, né? A Convenção 158. Como é que um trabalhador hoje luta pelos seus direitos sem ter o mínimo de garantia? Nós tivemos, por 9 meses, a vigência da Convenção 158. Temos no artigo 7º a proteção, né, contra a dispensa injusta. Se a gente tiver um programa de proteção no emprego e uma legislação que reúna novamente os trabalhadores, talvez a gente consiga trazer novamente a classe trabalhadora para a luta, tá? Tá certo, Márcio. Obrigada aí por mais uma intervenção. Professor Afonso Celso, vou só pedir, gente, para a gente agora prestar bastante atenção com o tempo, porque a gente está em vias de começar a próxima mesa de 16 horas. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde à mesa, né? Muito bom ver todos vocês aqui. Eu sou secretário-geral, quer dizer, eu estou secretário-geral do Simpro-Rio, Sindicato dos Professores, e já fui diretor jurídico de 2 casas, né? Do CEP, quando a Naide era advogada do CEP e do Simpro. Aqui trabalhei muito com... ainda está lá, né? E aí com o Márcio trabalhei muito, né? Com a Mônica, mas particular com o Márcio por conta de tantos debates que a gente faz junto, inclusive participando de mesa de negociação. Alguém antes aqui anteriormente falou da questão do amor, do cuidado, né? Ontem a gente estava aqui numa mesa sobre adoecimento mental e condições de trabalho, e a gente trazia um dado que é da realidade do magistério, mas que provavelmente vocês aqui que são do Sintel têm também essa realidade, porque uma das categorias que sofrem tanto quanto professor é a categoria do telemarketing. E a gente dizia assim, lá... Vadi, esse dado é um dado importante, que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, de 40% a 45% dos professores se afastam em algum momento por adoecimento mental. E desses, 20% não retornam ao trabalho. Ou seja, a gente trabalha hoje com uma lógica de aceitar que 8% a 9% daqueles que entram na profissão do magistério se afastam adoecidos mentalmente. E com a pandemia, com a reforma trabalhista, isso se agravou muito. Então, não fosse por nada disso, só esse fato, esses dados, e se todas as categorias fizerem esse tipo de relato, só isso já era motivo suficiente para a gente revogar a reforma trabalhista. E aí, passando para vocês, a gente, quando a reforma trabalhista foi revogada na Espanha, o presidente Lula imediatamente já falou que iria revogar. Passado um tempo, esse discurso do Lula refreou. Ele não falou mais nisso. A gente entende o Lula fazer isso. O que a gente não pode aceitar é que a gente mesmo faça isso. Então, a questão que o Marcos ali falou, primeiro dia da eleição, não, vamos ganhar a eleição, mas vamos continuar dizendo para o trabalhador por que a gente tem que ganhar a eleição, por que a gente tem que ter um Congresso Nacional. Não como o doutor Ulisses falava, que o próximo será pior. Não pode ser pior do que esse que está agora. A gente tem que melhorar e melhorar ele muito. Então, eu passo para vocês perguntando isso e dizendo isso, né? Como é que a gente pode, enquanto sindicato, para a gente começar a fazer esses pontos, atingir o trabalhador, porque aqui se falou algumas coisas. Essa questão aí do movimento Revoga Já, isso tem que estar na boca de todo dirigente sindical. Todo dirigente sindical tem que estar falando sobre isso o tempo todo.
E para finalizar mesmo, a última coisa, se algum diretor de sindicato aqui nunca passou pelo departamento jurídico, é chato, é trabalhoso, mas eu recomendo que passe, porque a gente tem muito que aprender com eles, e eles com a gente, e essa troca é que é fundamental. Obrigado. Obrigada, e obrigada também pela divulgação da equipe jurídica dos sindicatos. Obrigada pela sua intervenção. De fato, professores e telemarketing são aí as categorias extremamente afetadas pelo adoecimento do trabalho. Claro, com a palavra a doutora Naide, advogada do CEP. CEP quer tirar meu emprego. Estou lá ainda, Afonso. Só move o utensílio de lá. Olha só, eu acho bem interessante isso, porque eu sou advogada de sindicato de servidor público, né? Então, eu não trabalho com a CLT, e sim só com estatutos, estatuto, lei orgânica, aquelas coisas todas. Mas, assim, eu acho, Afonso, que essa questão das entidades privadas entrar no Revoga Já é de suma importância. Agora, tem uma coisa para nós que acompanhamos, que nós não somos só advogados, nós acabamos sendo militantes também, né? A gente que acompanha o dia a dia dos trabalhadores, essa iniciativa do Sintel, ela é palatável. Porque você chamar para um simples debate, o trabalhador, a gente já sabe que ele tem uma resistência, que a reforma trabalhista acabou piorando mais ainda. Eu acho que essa iniciativa do Sintel de fazer uma feira, é claro que aí entra a questão do estrangulamento financeiro da entidade com a reforma trabalhista, aqui se conseguiu fazer, e mais uma vez parabenizo. Eu acho que as entidades elas têm que ser mais criativas. Por exemplo, eu trabalho no CEP. O CEP é majoritariamente, os associados são mulheres, né? Então, eu vivo assim, conversando com a diretora outra, poxa, olha só, vamos fazer uns eventos, porque aí você convoca, você chama, você agrega, e aí vem o tal do acolhimento, que a gente tanto fala. Porque a reforma trabalhista, ela teve esse viés horroroso, que foi tirar o dinheiro, aí o sindicato não tem condições nenhuma de fazer eventos, mas aí ele tem que ser criativo também. Então, é isso. Eu acho que é importante isso, e ter como o Sintel, fazer como o Sintel fez, ter um atrativo para chamar a classe trabalhadora. Complementando aqui, né, eu complementando, mas, enfim, como eu posso dizer, enfim, vamos lá. O que, na Ordem dos Advogados do Brasil, né, eu estou como secretária-geral adjunta, Marcos é meu colega de conselho e tal, uma iniciativa que eu achei muito bacana foi a cartilha falando sobre gênero. Nós fizemos uma cartilha falando sobre gênero com vários temas. Ali vai ter a segunda edição. Eu acho que isso seria uma forma de incentivar o trabalhador, até mesmo através de blogs, através de... eu tenho aquele tipo, não é esquete, mas aquele... Tem um nome, Márcio. Uns filminhos que a gente pode fazer na internet para levar e trazer o acolhimento. Eu uso muito essa palavra, o acolhimento, porque eu vejo as pessoas muito distantes. Nós que somos militantes, como a Naide falou, nós caminhamos, né, por vários municípios daqui do estado do Rio de Janeiro, e nós, principalmente, vou falar de mim e do Marco, pela ordem, vamos a vários lugares, e cada lugar que vamos, cada subseção, é uma ordem diferente. A gente tem que trabalhar de forma diferente. Então, é a questão do acolhimento, do amor, e vir com essas ideias, as ideias que não podem ser repetidas, né? Lá atrás, a cartilha de saber, cartilhas que a gente vai compartilhar com amor,
com carinho, e isso daí chega aos corações das pessoas. Eu estou dizendo isso mais uma vez porque eu fiquei, o Marco estava lá, eu fiquei extremamente emocionada, porque é um trabalho extremamente inclusivo. Era isso aí. Então, pessoal, vamos dar aqui o encerramento à nossa mesa, agradecer a presença de cada um de vocês. Você tem? Então, vamos lá bem rapidinho, porque senão a gente vai invadir o espaço da outra mesa, tá bom? Você me desculpe. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, mesa. Me chamo Antônio Carlos. Sou trabalhador da rede há 10 anos. Acadêmico também de Direito. Espero um dia estar na mesa com vocês aí também. E pretendo ser sucinto nas minhas palavras, peço desculpas pelo nervosismo, mas vamos lá, eu quero... Oi? Pois é. Obrigado. Mas vamos lá, eu vou trazer aqui uma situação, uma pergunta no qual ela vem me perdurando desde 2014 até hoje. Eu vou trazer aqui uma situação, eu quero que a mesa me responda com toda sinceridade. Eu venho aqui falar de uma pessoa que está desempregada, uma pessoa que está no subemprego e que está no seu emprego, mas tem um currículo que a empresa não contempla esse currículo que dá oportunidade para que ela ascenda no seu mercado, no seu ramo de trabalho. E foi falado aqui sobre a ação Revoga Já, no qual creio eu que ela é de suma importância para a situação atual no qual estamos vivendo. Então, a minha pergunta vai para a mesa, no qual é detentora do plano Revoga Já. Qual é o plano de ação no meio dessa ação Revoga Já que faça contemplar esse trabalhador que está hoje na fila de emprego, que desistiu de procurar emprego devido às circunstâncias, este que está no subemprego e que está empregado, mas é um acadêmico como eu, mas está trabalhando como se fosse um técnico ou encarregado, que poderia estar ganhando um valor maior devido à sua graduação, devido à sua especialização, devido à sua ascensão acadêmica. Qual o plano que o Revoga Já tem para essa classe de pessoas? E que meios esse Revoga Já, a frente jurídica pode fazer para que essas pessoas sejam contempladas? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Vou sugerir que essa pergunta seja respondida pelo Dr. Marcos. Foi bem direcionada ao movimento Revoga Já. Oi? O diretor do sindicato falou há pouco. A gente precisa ter autocrítica, a gente precisa entender o quanto erramos em ter saído das ruas e o quanto erramos em parar de fazer formação de base, em parar de explicar para o trabalhador, para a trabalhadora, como fazer para lutar pelo seu emprego. Segunda questão, aproveitando um pouco o que o professor Afonso falou, eu também sou advogado do Sindicato dos Professores, mas de Niterói, São Gonçalo e região. Então, e são os dois sindicatos que eu atuo, inclusive, telefônicos e professores. E nesses sindicatos, a gente percebe uma coisa muito interessante. O trabalhador, a trabalhadora, quando vão consultar a gente, não tem noção. Como eu falei logo no início da minha fala, na primeira fala, o trabalhador, a trabalhadora não tem noção da importância do sindicato em trazer direitos. Vou dar um exemplo, plano de cargos e salários. Hoje, cada vez menos empresas estão adotando plano de cargos e salários para os seus empregados e empregadas para fazer ascensão funcional. A gente percebe que esse tipo de instrumento, que é um instrumento que faz recomposição salarial, que faz justiça, não está na lei.
como não está na lei, as empresas hoje estão a cavaleiros para tirar esse tipo de direito dos trabalhadores. Então, poucas são as empresas que fazem um PCCS, por exemplo. E pelo Revogajar, agora respondendo a sua pergunta, o que a gente percebe com relação a isso? A gente tem dificuldade, sim, Marcelo, de chegar na classe trabalhadora. A gente tem dificuldade, ele perguntou muito bem. Quantos dirigentes sindicais sabem do Revogajar? Poucos. A gente está falando para uma bolha, a gente está tentando furar a bolha. Hoje a gente está furando a bolha. Semana passada a gente fez um grande evento no FRJ, a gente furou um pouco a bolha dentro da advocacia, porque muita gente que estava lá não era do MAT, mas fora da advocacia a gente consegue furar essa bolha? Não, está difícil, a gente precisa justamente de instrumentos, e todo mundo aqui falou excelentes ideias. A gente consegue chegar até a classe trabalhadora com cartilhas, com pequenos vídeos, para que a classe trabalhadora possa entender que não está na lei um plano de saúde, não está na lei a complementação de aposentadoria, não está na lei o plano de cargos e salários, não está. A classe trabalhadora não sabe isso. E para a gente conseguir fazer com que a classe trabalhadora possa ascender, nós, advogados, juristas, sindicatos, a gente precisa se conectar novamente com a classe trabalhadora, a gente precisa se conectar com você, a gente precisa se conectar com toda essa gama de população que hoje está desassistida. Culpa do governo, sim, mas culpa nossa também. A gente precisa, sim, a partir do ano que vem, com a eleição desse novo Congresso, a gente precisa voltar para as ruas, a gente precisa voltar para os sindicatos, a gente precisa reconquistar a classe trabalhadora e trazer esse direito para vocês. Obrigado. Vou passar para o Adi para ele fazer o complemento com relação à questão da empregabilidade. Como é teu nome mesmo? Oi. Antônio. É uma resposta muito difícil, né? A tua pergunta é uma pergunta que não se trata só de direito do trabalho, não se trata só de enfrentar essa reforma trabalhista. É claro que ela trouxe desemprego, né? Mas emprego, quem cria emprego, quem possibilita a criação de emprego é a política econômica, não? E óbvio que com esse governo, né, que odeia a classe trabalhadora, que odeia o povo, que odeia direitos, que odeia tudo, que odeia a vida, né, não se debate isso dentro de um governo como esse. Um governo como esse está se lixando para emprego, né? Então, a partir... É um negócio... Mas não tem jeito, porque a vida nos levou para esse caminho. Nós estamos colocando nos ombros do presidente Lula uma responsabilidade de santo, né? de Deus, né? A resolver. Nós estamos colocando o Brasil nos ombros dele. Mas não tem jeito. Quem cria emprego, o que possibilita a criação de emprego é a política econômica, né? Que tem uma perspectiva, efetivamente, de crescimento econômico, de entender, dentro daquilo que se começou a chamar de mercado, que atividades econômicas são mais promissoras no nosso país, nos nossos estados, nas nossas cidades. Aqui, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro tem um potencial para indústria ligada a medicamentos, a produtos da área da saúde, uma aptidão enorme de criação de mercado de trabalho nessa área. Nós temos aqui a Fiocruz, nós vimos o que significou o Brasil não ter autonomia para fabricar vacina, né? Aquele IFA, né? É aquele princípio da... O Brasil não fabrica, nós tivemos que importar da China. A Fundação Oswaldo Cruz, se houver investimentos, ela tem amplas condições de fazer isso. Enfim, nós somos um país enorme, pô. Nós temos um potencial econômico, nós temos riquezas, né, que, se bem exploradas, não exploradas de forma predatória, mas exploradas no sentido de desenvolver a sociedade, enormes, né? Então, eu não tenho como te dar uma resposta, até porque eu não sou economista, mas não é exatamente... É um pressuposto, você reconstruir o direito do trabalho aqui no Brasil, reconstruir os direitos, é um pressuposto, mas é insuficiente, né? O que cria empregos, o que cria mercado de trabalho, é a vontade do governo em fazer isso.
através da política econômica. E eu não tenho a menor dúvida, o presidente Lula já governou, né? Nós tivemos uma situação, inclusive aqui no Brasil, que é rara em todo mundo, de pleno emprego, e eu não tenho a menor dúvida de que quando ele estiver firme e forte lá à frente do governo, essa questão do emprego ela vai estar resolvida aqui no Brasil, não tenho a menor dúvida nesse sentido. Tá? É isso aí, professor. Antônio, só complementando aqui, eu acho que você fez também uma pergunta voltada à sua situação individual. Vou te explicar aqui bem rapidamente, tá? E o que acontece? Você é da Serrede, né, trabalha no segmento de telecomunicações e cursa Direito. Assim, em tese, não existe nada que te assegure uma ascensão exatamente, até por conta de serem informações que não se coadunam, tá? Mas existe a possibilidade de você trazer aqui para o sindicato, em pauta de reivindicações, a colocação de plano de cargos e salários para você ter melhorias salariais. Na nossa convenção coletiva já tem lá uma previsão de pisos salariais conforme a expertise e o valor do piso vai aumentando. Depois, se você tiver alguma outra dúvida em relação ao seu contrato de trabalho, não hesite em procurar a equipe do jurídico. Aqui, ó, essa linha de frente aqui é toda do jurídico do sindicato e a gente está à sua disposição, tá bom? Eu vou encerrar agora os nossos trabalhos, agradecer imensamente a participação de todos. Professora Afonso Celso, fazer um convite aqui ao Simpro, se ainda não fizeram, de expressar uma moção de apoio ao movimento Revoga Já. Nós fizemos essa moção formal logo que a Aline nos comunicou. Que ótimo. Então, é exatamente isso. Essa é uma discussão que a gente precisa, assim, se não diária, mas quase diária, né? Chegar na classe trabalhadora, chegar nas pessoas que passam. O Festival do Livro Vermelho, ele trouxe essa característica, né, porque ele veio com esse nome, vermelho, porque a gente precisa ir às ruas dizer que a gente tem pauta, não se envergonhar e não se acanhar mais com as pautas populares, com as pautas progressistas. Tentaram nos calar, mas mal sabiam que éramos sementes. Então, agradecer aqui a participação de todos. A casa está aberta aos próximos debates. É um prazer enorme dividir esse momento aqui com vocês. Estou muito lisonjeada.